Oi, gente. A aula de hoje é a correção da atividade que foi proposta, que está da página 20 até a página 22. Então, gostaria que vocês prestassem atenção, para a realização desta atividade, porque já serve como uma revisão do conteúdo. E aí vocês vão estar entendendo como resolver cada uma dessas questões para as atividades que virão posteriormente. A questão número 1, da página 20, eu tenho assim: como se leem os radicais abaixo? E aí eu tenho da letra A até a letra D. Na leitura dos radicais, eu tenho que sempre observar o índice. Então, o índice, quem é o índice? Quando eu tenho um radical aqui, o índice é o número que vem aqui e aqui é chamado de radicando. Então, o N é chamado de índice e o A é chamado de radicando. E aí eu tenho um radical. Sempre esse radical, o nome dele é raiz, Então, é uma raiz. O que é que vai identificar se é uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, ou uma raiz quarta, ou uma raiz quinta, ou uma raiz sexta? É o índice que vier, Então, eu tenho que observar bastante essa questão desse índice. Por exemplo, na letra A, O que é que eu tenho aí na letra A? Na letra A, eu tenho a raiz e o 7. Quando o índice ele não vem nenhum número, é porque é o 2 que está lá nele. Então, quando é 2, eu leio quadrada. Então, nesse caso aqui, eu tenho raiz quadrada de 7. Então, eu vou ler dessa forma. O nome, raiz, sempre eu vou usar esse nome, raiz. O índice que vier aqui é o número que eu vou estar utilizando. No caso aqui é o 2 que eu estou utilizando, certo? Então, é raiz quadrada. Apareceu isso. Raiz quadrada. E o 7 eu leio normalmente. Então, tenho raiz quadrada de 7. Minhas letras estão saindo maravilhosas nesse aplicativo. Não reparem. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 7. Na letra B, entendeu, né? Bora para a letra B. Na letra B, eu tenho minhas mãos estão. Bora aqui. Na letra B. Pronto. Na letra B, eu tenho assim: raiz. E aqui em cima eu tenho 3, que é o índice. E eu tenho dentro o 13. Então, na hora que eu for ler, eu vou observar esse 3 aí. No 3 eu leio cúbica. Então, aqui eu tenho raiz cúbica de 13. O 13 eu vou ler normal, certo? Então, eu tenho raiz cúbica de 13, certo? Na letra C, bora lá para a letra C agora. Na letra C, eu tenho uma raiz, aqui tem um 4 no índice e um 17 dentro. E aí, eu vou ler raiz quarta de 17. Raiz quarta de 17. Então, o que é que eu quero que vocês observam nisso, nessas questões de leitura? Sempre na hora que vocês forem ler os números, vocês têm que usar o nome da raiz. O número que está dentro, você lê normal. Normalmente, você vai ler ele. E o índice é o que vai indicar qual é a sua raiz. Se é a raiz quarta, se é a raiz quinta, se é a raiz cúbica, se é a raiz sexta, se é a raiz décima. Então, esse índice é o que vai indicar na sua raiz, certo? Bora aqui para a outra letra. Na letra D, é a letra D agora, a gente tem a raiz, no índice é um 6, e eu tenho 42.
Então, na minha leitura, o nome da raiz vai vir normal. Esse 6 que está aqui no índice, a gente vai ler ele como sexta. Então, raiz sexta e o 42 normal, de 42. Certo? Esse foi o primeiro, né? Espero que vocês tenham entendido, né? A questão da leitura desses números, como é que se lê, né? Vamos agora passar para o segundo. Na questão número 2, eu tenho assim, na expressão raiz cúbica de 343 igual a 7, identifique quem é a raiz, quem é o radicando, quem é o radical e quem é o índice do radical. Bora lá? Então, aqui, o número que eu tenho, deixa eu aumentar a tela, pegar minha canetinha, certo? O número que eu tenho tá assim, o radical, raiz, o 3 aqui, 343 igual a 7. Nesse formato. Então, raiz cúbica 343 é igual a 7. Isso indica o quê? Que esse 7 elevado ao cubo é igual a 343, certo? Então, sempre quando eu for representar o inverso dessa raiz, é esse da potência, né? Então, 7 elevado ao cubo vai ser igual ao número que tá aqui dentro, certo? Deixa eu apagar isso daqui para a gente fazer o que é que tá pedindo na questão. Então, aqui é um 7. Na questão tá pedindo, identifique quem é a raiz na letra A. Bora lá. A raiz é o resultado. Então, quem é o resultado? O resultado é o 7. Então, a raiz vai ser 7. Na letra B, eu tô pedindo quem é o radicando. O radicando é quem tá dentro da raiz. No caso aqui é o 343. Certo? Na letra C, eu quero quem é o radical. O radical é isso daqui tudo, ó. Então, isso tudo é a representação do meu radical, certo? Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer na letra C? Na letra C, o radical é a raiz cúbica, né? Que ele é todo 343. E por último, quem é o índice desse radical? O índice é o número que está aqui acima. Então, nesse caso, na letra D, eu já estou me riscando, ó. Então, nesse caso, na letra D, eu tenho o 3, certo? Então, era só isso que eu queria, né, nessa questão número 2. Espero que vocês tenham compreendido.